quinta etapa do Campeonato Catarinense de Tiro ao Prato já se aproxima e a equipe do Clube Caça e Tiro continua na preparação. A sede dessa etapa será a cidade de Pomerode, que ocupa a quinta colocação na classificação geral do campeonato. Já a equipe de Tubarão está na segunda posição com 3.030 pontos. A briga dos atiradores tubaronenses é contra Criciúma, que está na frente por poucos pontos de diferença. O Clube Caça e Tiro recebe os atletas todas as quintas-feiras para treinos. Enquanto isso, um momento de descontração com amigos e a família. Minuto do Tiro. Apoio Cultural. São Cristóvão Materiais de Construção. Rua José Botega, bairro São Cristóvão, em Tubarão. Telefone 3626-6466. Aí então os detalhes da equipe de tiro ao prato de Tubarão que se prepara para a próxima etapa na cidade de Pomerode. Nosso assunto agora é futebol profissional, vamos falar do Catarinense 2009. E a última partida do Hercílio Luz já dava o que falar mesmo antes das equipes entrarem em campo. Seria um jogo marcado pela rivalidade que se criou entre Hercílio Luz e Imbituba. E ainda os reforços de cada grupo. Mas esse assunto promete render por mais tempo. Não só pelo empate, mas pela atuação no mínimo duvidosa do árbitro Jefferson Schmidt. Ele expulsou 5 jogadores e ainda criou uma polêmica sobre a sua ida ao banheiro antes da partida. O campo encharcado modificaria o cenário da partida. O Leão do Sul entrou em campo com 5 estreias e, assim como o Imbituba, precisava vencer. E logo aos 7 minutos de jogo levou o primeiro. A partir daí, o Hercílio foi para cima tentando superar a marcação e o gramado muito molhado. Mas a confusão começou com a expulsão do zagueiro Michel Nunes por reclamação. Um lance de falta de ataque aparentemente simples, dessa vez Bugrão acabou sendo expulso. Logo foi a vez de Jones deixar o gramado após um agarrão na lateral. Em seguida, Vitor Hugo também levou o vermelho, e a falta de critério da arbitragem dava a impressão de que para acontecer uma próxima expulsão era só questão de tempo. Acabou sobrando para Fusca, que levou o segundo amarelo. Com 5 desfalques, a partida acabou ficando no 1-1 mesmo. Mas o que chamou a atenção foi que, além de uma arbitragem confusa, o árbitro acabou se envolvendo em um incidente antes da partida. Na súmula que consta no site da Federação Catarinense de Futebol, Jefferson Schmidt explicou em detalhes o que teria acontecido no vestiário do Imbituba. Ele diz que, enquanto usava o banheiro antes do jogo, integrantes do Imbituba entraram no local jogando copos plásticos por cima da porta e gritando obscenidades. Sem medir as palavras, ele continuou relatando o incidente, as supostas agressões verbais e registrou alguns palavrões. E quanto ao placar entre a arbitragem e o time de Imbituba insinuado por ele, a explicação é de que ao entrar em campo seria 1-0 para ele. Depois da partida, nem todos queriam comentar a atuação da arbitragem. Sinceramente, eu não entendi. Independente do placar, ou mesmo da atuação dos jogadores, foi ele quem acabou sendo xingado ao fim da partida. Torcedor não perdoa. Acabando a partida, segunda-feira, terça, inclusive, passamos essa semana, a gente procurou não comentar esse assunto aí, enfim, esse fato aí, porque isso foge das 4 linhas, enfim, tem coisa muito mais importante para se comentar. Mas a partir do momento que o árbitro relata isso em súmula, aí ele tá de brincadeira, né? Pela riqueza de detalhes que ele fala, não quer que por favor, né? Pô, pelo amor de Deus, né? A partir do momento que ele bota numa súmula, pronto, aí isso vira oficial. Então já muda a história. Não, isso já começa uma história doida, porque o árbitro tá lá no vestiário, quer dizer, por mais que de repente tenha sido ofendido com alguns palavrões aqui que a gente não convém repetir, mas também, o que o árbitro tem que estar fazendo lá no banheiro do vestiário do time visitante? Em nota, a diretoria do Hercílio Luz afirmou que existe espaço a questão toda... Houve um esclarecimento dessa bobagem que se criou. A questão central é porque o árbitro alegou que o fato de ter uma assistente mulher, né, e claro que aquilo cria uma situação desagradável no vestiário, porque tem uma mulher, então isso dificulta o uso de banheiro, enfim, desse tipo de situação. Agora, se o árbitro tinha qualquer tipo de insatisfação, tivesse procurado a direção do Hercílio Luz, que não tivesse tomado por iniciativa própria a disposição de ir ao banheiro do time visitante, aí vai acontecer esse tipo de incidente aí
lamentável e até engraçado. Inclusive ele até comentou lá que, um péssimo comentário, inclusive, né, 1-0 para vocês, ele comentou uma coisa assim pro pessoal do Imbituba, não convém nem o árbitro fazer esse tipo de comentário, inclusive botar uma súmula. No MSN, o Broa tá perguntando aqui, ó, o árbitro pode expulsar fora de campo. Um abraço pro Broa também, que tá acompanhando o nosso programa. E antes do jogo, ele pode expulsar? Pode, a regra permite. O árbitro pode expulsar antes de começar o jogo, quase da mesma forma que pode expulsar ao final do jogo. Se de repente ele se sentisse ofendido por algum jogador, acho que seria inédito, né, expulsar no vestiário, mas com certeza isso pode acontecer sim. E o lugar que ele daria o cartão vermelho, né? Dar cartão vermelho, bom, provavelmente no banheiro, eu acho que ele não estava com cartão no bolso, né? Eu acredito talvez que não, né? Talvez por isso não tenha expulsado, pudesse ter feito ali na hora ali, mas acho que não estava com cartão ali. Brincadeira, ficar comentando sobre isso. Arnaldo Lira teve que pensar muito essa semana para arrumar o time. 6 jogadores vão desfalcar o Hercílio Luz no primeiro jogo do retorno. Esta é a última oportunidade da equipe tubaronense tentar alcançar o que tanto quer, subir a divisão principal. Início de uma nova fase para o Hercílio Luz. O negócio é manter-se vivo ao objetivo. Aquele proposto desde o ano passado e segue sendo o sonho do Leão do Sul. A diferença é que agora todo mundo sabe da responsabilidade que tem e a meta a alcançar. Eu acho que principalmente é as vitórias fora de casa, né? Que dentro de casa a gente teve um tropeço que não era esperado, mas acho que a gente tem que buscar vitórias fora de casa, que eu acho sim que é o que vai alavancar a nossa classificação para a fase final. A gente vai mudar a forma de jogar, né, principalmente, porque como a gente está melhor fisicamente, e com certeza a gente vai fazer uma marcação muito forte em todas as equipes, e a gente não pode perder ponto, nem dentro de casa e nem fora. O primeiro confronto do retorno vem aí. Começa tudo de novo. Uma nova chance. Na partida do primeiro turno, o Hercílio venceu o Joaçaba fora de casa por 4-3. A pressão agora é maior pelo jogo ser em casa, pelas alterações na equipe e principalmente por ninguém querer cometer os mesmos erros do passado. Nosso time está trabalhando mais a bola, está mais compacto, mais perto. Não é aquela ansiedade como estava acontecendo antes. A gente pegava a bola atrás ou dava o chutão para frente, eu queria ir logo fazer o gol e acabava tomando contra-ataque. Simplesmente 6 jogadores vão ficar de fora do confronto deste domingo. Rodrigo Silva está expulso por 4 partidas após ser julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva na expulsão do jogo contra o Juventus, às 5 rodadas. Bugrão, Fusca e Johnny receberam vermelho na semana passada. Marcelo Castelli se recupera de uma lesão, assim como Jairo Santos. A novidade fica com a volta de Wilson para compensar. Um grande quebra-cabeça para Arnaldo Lira montar. 6 jogadores não podem atuar. Alguns por lesão, outros por expulsão. Então, você vê um elenco que já é bastante reduzido. Mas para esse jogo a gente vai montar a equipe com o que a gente acha que tem de melhor aqui. E o João Neto chegou, o Ricardo ganhou condições também. A corrida rumo à elite do futebol catarinense vai recomeçar. E para chegar lá, vai ser preciso força, garra e gols. E a possível formação do jogo para esse fim de semana contra o Joaçaba: Thiago, Hudson, Carlinhos, Renato Tilão e Johnny. No meio campo com o Wilson voltando, que é a grande novidade do Hercílio Luz. Tem o Índio e também o Samuel. No meio campo atuando o Ricardo, meio avançado, né? E no ataque Renato e João Neto, ainda aguardando se vai haver ou não a liberação do Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva pode ser liberado, o clube, o Hercílio Luz pode conseguir o efeito suspensivo e o Rodrigo Silva jogar, também é uma opção ali no meio de campo, mas a estreia do João Neto também não está garantida, porque a documentação não está regularizada ainda, a diretoria está correndo hoje para tentar regularizar hoje, mas não é garantido. Então esse Luz pode ter esse time aí, pode ter até um reforço, entre aspas, que é o Rodrigo Silva, que inicialmente está suspenso, mas pode ter o efeito suspensivo, ou pode até ficar tanto sem o Rodrigo Silva quanto também sem o João Neto, se ele não tiver a condição regularizada aí. Vamos torcer para que os dois possam ter a condição de jogo, porque daí a gente já tem uma base boa do que o Arnaldo Lira pretende utilizar aí no segundo turno. Confirmado Hercílio Luz de Joaçaba neste domingo no estádio Aníbal Torres Costa, 4 da tarde. O jogo aqui em Tubarão, primeira rodada do retorno. Um abraço pro pessoal do MSN, pro Luciano que está participando lá do Santo André, pro Broa que também participou, a Zana aqui de Tubarão, o Eduardo Falquete aqui da galera do Comando Vermelho. Mandar um abraço também, enfim, todo o pessoal que participa pela internet. Vamos ao intervalo, no próximo bloco você confere.